Será que é preciso ter fé para ser um bom aluno, né? Eu estava pensando sobre isso porque eu estou vivendo um período de um aluno iniciante numa área. Eu já devo ter compartilhado com vocês que eu toco na igreja há alguns anos. Eu toquei, eu diria que 80% do tempo violão, mas eu também toco teclado, mas sou um iniciante no teclado e como eu tenho tocado ultimamente mais no teclado e é o instrumento que eu gosto mais, eu resolvi tirar momentos do meu dia, normalmente assim, começo da madrugada, para estudar teclado. E eu me vejo nesse processo de aluno iniciante de teclado com muitas ansiedades, querendo, por exemplo, ter resultados mais rápido do que o tempo permite. Vejo, por exemplo, pesquisando várias coisas diferentes, sem necessariamente parar e aplicar essas coisas, né? E é muito importante essa questão de você ter fé, no sentido de que nem sempre você vai se motivar por aquilo que você vê. Mas você sabe que se você persistir, se você estudar e se você trilhar um caminho de consistência, sem dúvida os resultados aparecerão. Por exemplo, eu pratiquei há pouco tempo atrás 15 minutos um determinado exercício. Dentro desse intervalo de 15 minutos, fazendo um determinado exercício, é muito difícil eu perceber uma evolução consistente dentro de um intervalo muito curto. E se eu colocar as minhas expectativas e eu colocar a minha motivação em cima daquilo que eu consigo ver de forma imediata, a chance é que daqui a pouco tempo eu vou desistir porque os resultados não são tão imediatos. Por exemplo, se você vai para a academia e você faz uma semana de academia, a única coisa que você vai ter como resposta é dor. Fora isso, você não vai ver nada. Pode ser que o músculo fique inchado depois do exercício, mas depois de um banho, e se você relaxar, você vai se sentir pior do que você estava antes, porque vai ficar tudo quebrado. Então, os resultados, eles precisam de consistência. Eu já falei isso várias vezes, né? Se você não tiver consistência e você parar de ficar pesquisando o que estudar e realmente estudar, sem dúvida os resultados aparecerão no curto espaço de tempo. Eu estou gravando esse vídeo para mim também, porque como aluno iniciante, eu acho que é importante que a nossa ansiedade diminua e tem momentos que a gente não vai conseguir controlar a nossa ansiedade, a gente tem como controlar a nossa vontade, a gente tem como controlar aquilo que a gente faz. Então, se a gente for capaz de deixar a nossa ansiedade de lado, mesmo que ela esteja, digamos assim, no grau de alerta alto, coloquei a minha ansiedade de lado, eu vou fazer aquilo que eu sei que é correto, né? Como é que a gente come um elefante? Uma colherada de cada vez, não dá para comer todo de uma vez. Então a gente precisa uma colherada de cada vez, ou com aquela dose diária de perseverança, com aquela dose diária de fazer o que é certo, a gente vai colher os frutos, seja em qualquer área. Eu acho, por exemplo, pegando o exemplo da música, né, e trazendo também para o exemplo de programação, existe muito mais a questão do esforço, daquela consistência, daquela perseverança, do que necessariamente um dom ou um talento nato que a pessoa tem. Existem, claro, algumas pessoas, você pega, por exemplo, alguns músicos, tem um cara muito bom chamado Jesus Molina, um colombiano, um pianista de jazz e tal, eu gosto muito de como ele toca, e esse cara, obviamente, ele tem um talento, uma aptidão natural para chegar onde ele chegou, mas eu tenho certeza absoluta que ele passou horas e horas estudando, realmente pagou o preço para chegar no ponto que ele chegou. No caso da música, tem essa questão do talento natural, mas eu acho que na programação não, é só uma questão de perseverança, de persistência, de estudo que você vai chegar lá. Então, para de colocar, por exemplo, a tua ansiedade no meio do processo de aprendizado. Tem horas que não dá para controlar a ansiedade, você coloca de lado e faz aquilo que é certo. A decisão ou seja, aquilo que você faz está de acordo com sua vontade. Os sentimentos podem ficar subindo e descendo na montanha russa, mas se você fizer aquilo que é certo, sem dúvida você vai colher os frutos. E se eu fizer, digamos assim, eu pagar o preço, fizer o que é certo, tirar um tempo ali para estudar o meu instrumento e for perseverando, eu tenho certeza que em pouco tempo eu vou conseguir ver os resultados e os resultados vão me motivar e vão me ajudar a continuar no processo de aprendizado.
Hoje, no que diz respeito à programação, aprender novos assuntos, estudar coisas novas já não é tão difícil como era no começo. Por quê? Porque existe uma base de sustentação que me ajuda a aprender novas linguagens, novas tecnologias. Isso faz com que o processo de aprendizado seja muito mais fácil e prazeroso, porque logo no começo já consigo estar experimentando coisas novas, estar vendo o resultado daquelas coisas novas na prática, e isso ajuda muito no processo de aprendizado. Mas o começo sempre é mais doloroso porque você está fazendo as bases, e as bases muitas vezes elas não ficam visíveis. A gente precisa fazer bases sólidas para baixo, fica debaixo da terra, para que em cima dessas bases a gente construa grandes coisas e tenha sustentação suficiente para que essas coisas que você constrói em cima dessa base, elas não caiam exatamente porque existe uma base sólida, mas bases sólidas precisam estar cravadas no chão e muitas vezes a gente não vê. Então, essa é um pouco do que eu tenho passado. Eu gravei esse vídeo para mim mesmo, para me ajudar no processo de estudo, mas tem sido muito legal o processo também, né? Curtir o processo também é muito interessante, não apenas focar nos resultados. Então é isso, espero que te motive a estudar. Depois a gente vai falar de outras coisas aqui, coisas técnicas, dicas rápidas, vídeos que tem a ver mais com essa questão interna. Muitas vezes os bloqueios estão só aqui dentro, né, ou aqui dentro na cabeça, e não tem bloqueio nenhum aqui fora, né, e a gente precisa dizer o seguinte: vou colocar de lado, vou fazer o que precisa ser feito, e eu tenho certeza que você vai colher os frutos. Legal? Então fique por aqui e até o próximo vídeo.